Louvado seja Deus, que prazer estar com você aqui. Aleluia. Fiquei várias semanas sem gravar uma mensagem para o meu canal, mas estou de volta. Já estamos em um ano novo, que Deus abençoe grandemente a tua vida e nós vamos tocar ficha nesse ano, como se diz, né? Vamos tocar ficha, vamos gravar várias mensagens, mensagens inspiradas, mensagens que vêm do coração de Deus para o seu coração. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, compartilhe essa mensagem, compartilhe muitas outras, que são todas mensagens abençoadas, mensagens bíblicas da palavra de Deus. Não são coisas minhas, mas são mensagens da palavra de Deus. E eu quero ver com você, nessa primeira mensagem de 2022, aqui no meu canal, Pastor Michel Mendonça, quero ver uma mensagem muito importante com você, que é dar primazia à palavra de Deus. Isso mesmo, nós precisamos dar primazia à palavra de Deus, ou seja, nós devemos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Por que muitas pessoas cometem erros? Por que muitas pessoas entram em confusões? Por quê? Muito importante é dar primazia à palavra de Deus. Muitas pessoas são enroladas, muitas pessoas são enganadas. Por quê? Porque não dão primazia à palavra de Deus. Eu costumo falar, e eu tenho isso para a minha vida, nós devemos nos apegar à palavra e não desprezar os dons espirituais. Muitos se apegam à palavra e desprezam os dons espirituais. E muitos se apegam aos dons espirituais e desprezam a palavra. Os dons espirituais, eles estão dentro da palavra de Deus. Nós não podemos excluir, nós não podemos tirar. Mas nós não podemos dar primazia aos dons espirituais. Nós devemos dar primazia à palavra de Deus. E é aí que muitas pessoas erram. As pessoas focam apenas nos dons espirituais e elas não se apegam à palavra de Deus. E eu quero ver com você a respeito da tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz que no término do jejum, no término dos 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Não diz que ele teve sede. A Bíblia diz-nos que ele teve fome. Então, quando ele teve fome, a Bíblia diz que o tentador falou para ele: olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Está aqui em Mateus capítulo 4, aqui na minha Bíblia aberta. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Tem pessoas que acham que o inimigo estava tentando colocar dúvidas em Jesus, se Jesus era de fato Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era. Jesus havia ouvido no batismo dele ali, ele ouviu a voz do céu que disse: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus sabia muito bem da sua identidade. Então por que o inimigo disse isso para Jesus: se tu és o Filho de Deus? Aqui o inimigo não estava colocando dúvidas. Aqui o sentido é: já que tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então, o inimigo não estava preocupado com o bem-estar de Jesus. O inimigo não estava preocupado que Jesus saciasse a sua fome. O objetivo do inimigo era que Jesus lhe obedecesse. Esse era o foco, que Jesus lhe obedecesse. Mas o que Jesus disse? Ô inimigo, tu sabes muito bem que eu sou filho de Deus. Ô inimigo, eu sou cheio do Espírito Santo. Ô inimigo, eu tenho dom sobre a minha vida. Não, ele não disse isso. Ele disse: está escrito. Jesus disse: está escrito.
Muitas pessoas não sabem o que está escrito. Muitas pessoas comem pela mão dos outros. Elas próprias não separam tempo para examinar a palavra de Deus, para saber o que está escrito. É preciso examinarmos as Escrituras. É preciso conhecermos as Escrituras. É preciso que entendamos as Escrituras Sagradas, para que ninguém venha nos enganar, para que ninguém venha mentir para nós. Sabemos que o conhecimento da verdade torna a pessoa livre. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. Então as pessoas, elas precisam dar primazia à palavra de Deus. Eu, você, nós precisamos dar primazia à palavra de Deus. Pois como é que julgaremos os dons? Ou melhor, como julgaremos uma profecia? A Bíblia diz que a profecia ela deve ser julgada e entender realmente a respeito dos dons. Se um dom em manifestação é um dom de Deus, ou é um inimigo mentindo, ou é o inimigo se passando ali por uma manifestação divina. A Bíblia manda julgarmos a profecia ou as profecias. Não manda julgarmos o profeta, manda julgarmos a profecia. Mas como uma pessoa vai julgar a profecia se não conhecer a palavra de Deus? Como a pessoa vai julgar uma profecia se não conhecer a respeito dos dons espirituais? E os dons espirituais são revelados na palavra de Deus. Então tem muitas pessoas engolindo coisas que não são de Deus. Porque tudo precisa estar na palavra de Deus. O Espírito Santo jamais vai fazer algo contrário à palavra de Deus. O Espírito Santo jamais falará algo contrário à palavra de Deus, porque Ele, o Senhor Espírito Santo, é o autor da Bíblia. Então nós precisamos dar primazia. Você pode estar se perguntando, pastor, o senhor é contra os dons espirituais? De maneira nenhuma. Eu sou totalmente a favor. Eu concordo 100% com os dons espirituais, porque está na Bíblia. Os 9 dons espirituais estão na Bíblia. Os dons ministeriais estão na Bíblia. Eu concordo 100%. Mas as pessoas precisam entender a Bíblia, entender a palavra. Porque alguém pode se aproveitar da situação para tentar enganar outros. E quando a pessoa entende a palavra de Deus, a pessoa sabe, não, isso que a pessoa está falando não está de acordo com a palavra, esse tipo de atitude que a pessoa está tendo não está de acordo com a palavra. Então é preciso que a gente venha dar primazia. Primeiro lugar na nossa vida deve ser a palavra de Deus. Jesus falou para o inimigo, inimigo, está escrito, está escrito, está escrito. Então temos que saber o que está escrito. Temos que entender a palavra de Deus. Aleluia! Apegue-se à palavra de Deus e você nunca vai entrar num barco furado. Você jamais será enganado por alguém. Jamais você será enrolado por alguém. A Bíblia diz, Oséias 4,6, o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Tem tantas pessoas engolindo coisas que aparentemente são coisas de Deus, mas se for olhar a fundo, não são. Tem tantas pessoas agindo, tantas pessoas agindo, trabalhando no medo das pessoas. Tem tantas pessoas trabalhando na falta de entendimento das pessoas. Em vez de edificar a vida das pessoas, colocam medo na vida das pessoas. Isso a gente vê e é triste. É triste quando alguém se aproveita da palavra de Deus
para colocar medo nos outros. Se aproveita da palavra de Deus para intimidar outros, para trabalhando na ignorância espiritual das pessoas. É triste isso. Eu tenho aprendido já há anos, não importa o que uma pessoa fale, e não importa o que uma pessoa faça, se não estiver de acordo com a palavra, eu não vou aceitar. E não importa quem seja, se falar algo que não esteja de acordo com a palavra, eu não vou aceitar. Se tiver alguma atitude que não esteja de acordo com a palavra, eu não vou aceitar. Não importa quem seja. Eu fico com a palavra sempre. A palavra é a nossa bússola. A palavra é a nossa regra de fé e prática. Mais uma vez eu falo, eu creio nos dons, tá? Eu creio, eu ensino sobre os dons. Tem um seminário aqui que eu ensino sobre os dons. Ensino dentro da palavra de Deus. Nós não podemos fugir da palavra. Se nós fugirmos da palavra, nós podemos nos meter em apuros. Se nós fugirmos da palavra, nós podemos nos meter em confusão. Por mais que aparentemente não aconteça nada, o tempo pode passar, mas uma hora a conta chega. Então nós precisamos ficar firmados na palavra de Deus. Nós não podemos nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Por mais sucesso que uma pessoa tenha, se estiver fora da palavra, não é sucesso, é prejuízo. Então, fique sempre com a palavra de Deus. Mas alguém tem sucesso, tem dons, é usado nos dons. Deus opera. O dom não é da pessoa, o dom é de Deus. Aprenda isso, o dom é de Deus. O dom é de Deus. O dom não é meu, o dom não é seu, o dom é de Deus. Então vamos sempre ficar com a palavra. O sucesso, o melhor sucesso que tem é quando a pessoa cresce na palavra de Deus. Quando a pessoa cresce estruturada na palavra de Deus, quando a pessoa dá primazia à palavra de Deus e é usado nos dons espirituais. É o melhor que tem, certo? É dar primazia à palavra e é usado nos dons espirituais. A pessoa sabe e saberá sempre que ela não pode ultrapassar a palavra de Deus. Não pode ultrapassar a palavra de Deus. Aleluia! Então fica essa palavra nessa noite, a nossa primeira mensagem de 2022. Dê primazia à palavra de Deus. Não engula tudo que você ouve. Não engula, não importa quem seja, examine na palavra de Deus. Vá atrás, vá, examine a palavra, olhe, medite na palavra e confirme se aquilo que a pessoa está falando vem de Deus, realmente está de acordo com a palavra ou não está. Certo? E conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Então, aprenda a palavra de Deus e tenha uma vida de sucesso. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, Jesus disse, está escrito, está escrito, está escrito. Nós temos que conhecer o que está escrito. Então, fico por aqui. Um forte abraço para você. Espere que nesse ano teremos mensagens extraordinárias no nome do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço para você e até a próxima, em nome de Jesus.